competência 4. Quando a gente fala de competência 4, a gente está falando de elementos coesivos e cuidado. Coesão e coerência parecem sempre juntos, parece que são a mesma coisa, mas não são. Ainda que sejam termos aí complementares, né? Se você quer ter um texto com coerência, é importante que você saiba aplicar os elementos coesivos. Agora, o que são os elementos coesivos? São as conjunções, tá bom? Alguns, né, dos elementos coesivos. As conjunções permitem aí uma relação entre as ideias, a fim de que você consiga transpor um significado. Então, se você quer falar, por exemplo, de concessão, né, uma ideia concessiva, de permissão, então, por exemplo, ainda que você não tenha, ainda que o governo não tenha combatido a pandemia, foi possível sobreviver por conta de uma imunidade de rebanho, ou muitas pessoas sobreviveram por conta da imunidade de rebanho. Então, ainda que, embora, então, são elementos coesivos que trazem a ideia de concessão. Só uma ideia aqui para vocês, tá bom? Então, claro que as conjunções são importantes, mas temos também os pronomes, os advérbios e por aí vai. Bom, basicamente, para que vocês entendam o que é coerência, né? É uma construção de sequência lógica das ideias, ou seja, que a ideia faça sentido, tá bom? Construção, sequência lógica de construção das ideias, sentido do texto, tá? Agora, a coesão vai trazer justamente alguns mecanismos linguísticos e gramaticais que vão permitir, que são capazes, né, de permitir a possibilidade da coerência, né? Então, é a coesão, são esses elementos coesivos, são esses pronomes, essas conjunções, enfim, esses pequenos termos aí que vão fazer com que o seu texto, que essas palavras se conectem e formem um texto. Então, pensando aí em coesão, né, é importante que vocês conheçam algumas palavras que vão funcionar como marcadores discursivos. Se vocês olharem na redação mesmo que nós analisamos, se eu não me engano, usa primeiramente, né, para começar ali a argumentação, a primeira argumentação ele usa em primeiro lugar, né, alguma coisa assim, primeiramente. Então, é um marcador discursivo que vai garantir a compreensão do texto, né. É importante que vocês conheçam o uso das conjunções, né, que vocês entendam para que cada uma serve. É muito comum, por exemplo, eu percebo alguns alunos usando conjunções em momentos indevidos. Por exemplo, um aluno tem muito costume de falar assim para mim: professora, vamos usar um exemplo aqui, né? Eu quis ajudar meu colega, no entanto, que eu fiz metade do trabalho para ele. Né? Eu quis ajudar meu colega, no entanto, eu fiz metade. Esse no entanto, parece que ele quer dizer tanto que, né? Eu quis ajudar tanto, estou demonstrando, né? Só que em vez dele dizer tanto que, ele fala no entanto que. Só que no entanto traz a ideia de adversidade, né? De oposição, tá? É a mesma ideia, o no entanto tem a mesma ideia que o mas, que o porém, que o todavia, que o contudo, entendem? Então, esse aluno, por exemplo, não entende o uso dessa conjunção e isso atrapalha a coerência do texto dele. E aí é importante que vocês dominem, né, algumas conjunções. Então, tem um monte de vídeo na internet aí que trazem essas conjunções que servem de ganchos semânticos, né? Então, palavrinhas que vão linkar uma ideia na outra, né? Ou linkar um parágrafo com o outro, tá? É o caso dos pronomes demonstrativos, né? Que retomam aí uma ideia anterior, uma ideia antiga, tá? Se você conseguir aprender aí, entender quais são as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, vocês vão conseguir ter uma produção de significado um pouquinho melhor. Não vão cair na mesma ideia do meu aluno, né? De usar o no entanto, quando na verdade ele só queria dizer tanto que, né? E no final das contas ele diz algo como porém, todavia, tá? O que mais que eu vou falar para vocês? Acho que vocês estão entendendo o que é coesão? Eu espero que sim. Qualquer coisa mandem mensagem lá no educa.dores. Tem algumas frases, né, que a gente fala que são frases de apoio, que ajudam vocês a começar um parágrafo, né, ou a ligar um parágrafo com outro. Então, por exemplo, como na redação que nós vimos,
a redação traz, primeiramente, né? É interessante para iniciar um texto, tá? Ou, inicialmente, devemos dizer, ou devemos não, né? Que primeira pessoa do plural. Deve-se dizer terceira pessoa, então deve-se, terceira pessoa, marca aí a informalidade, tá? Opa, a imparcialidade, perdão. Então, primeiramente, inicialmente, aí é um gancho legal, uma dica, tá? Cuidado para não cair no clichê, sempre usar a mesma coisa, enfim. E aí tem algumas frases também que ajudam, né? Então, frases de apoio, tá? Que ajudam aí a continuar, né? Então, cabe analisar, convém dizer. Então, são pequenas palavrinhas que demarcam um elemento de coesão e que facilitam a coerência. Lembrando que coerência e coesão são muito juntinhos ali, mas sem coesão não é possível, sem elementos coesivos, não é possível manter a coerência. Resumindo, né, essa competência 4 é a competência que vai olhar para a perfeita articulação de ideias, né? Ou seja, esse encadeamento semântico. Quando eu falo de semântica, eu estou falando de significado, tá? Então, um encadeamento sintático, então, mecanismos que vão ligar uma oração na outra, ou que vão ligar um parágrafo no outro. Eu vou dar algumas dicas para vocês, pesquisem aí, vocês vão encontrar, tá? Você pode começar, então, seu primeiro parágrafo de argumentação. Então, primeiramente, é importante mostrar que, ou é importante analisar, pronto, seu primeiro parágrafo de argumentação. Primeiramente, é importante analisar. No segundo parágrafo de análise, se vocês olharem bem na redação proposta, o examinador não, o candidato colocou assim, outro sim, então, igualmente, né? Então ele continua, tá? Mas um outro caminho, então, iniciar o segundo parágrafo de argumentação assim, outro fator preponderante e aí você diz o que é, né? E aí no seu parágrafo ali de conclusão, você pode iniciar. Fica evidente, portanto, né? Olha aí, um outro gancho, tá? São frases aí, um macetezinho, né? Que pode ajudar vocês. É claro que vocês podem buscar outros caminhos, mas fica a dica. É isso que vai garantir o encadeamento sintático, essas palavras que vão ligar significados e ideias e orações umas nas outras, tá bom? Ou períodos ou parágrafos, tá? A fim de que exista uma harmonia entre uma ideia e outra. Bom, eu trouxe aqui alguns elementos coesivos, sejam de orações coordenativas ou subordinativas, mas para que vocês vejam a ideia, né, a semântica, tá bom? O sentido, o significado, tá? Então, você vai iniciar, né, como eu já disse, dei um exemplo ali, mas em primeiro lugar, primeiramente, sobretudo, né, para iniciar aí o primeiro parágrafo, tá? Uma ideia, tá bom? Aqui é só para que vocês consigam olhar, né, para todas essas conjunções. E aí fica uma dica. Para terminar, é uma dica. Alguns alunos, boa parte, uma parte expressiva, vou dizer assim, né, para não cair na generalização, tá? Já disse essa dica, né, para não generalizar, coloque uma parte expressiva, né, que é pouca, mas que é considerável. Muitas vezes usa conectivos que são óbvios, tá? Por exemplo, parágrafo conclusivo, né? Vejam que tem aí vários elementos coesivos que você pode colocar numa conclusão, né? Então, portanto, assim, dessa forma, sendo assim, né? E aí eu vejo algumas redações que terminam assim, o último parágrafo, o início. Conclui-se que, gente, se é um parágrafo de coesão, eu não estou esperando, de conclusão, eu não estou esperando uma alternativa, né? Eu não estou esperando um elemento coesivo de proporção ou qualquer um de argumentação, tá? Então você pode procurar outro, né? Dessa forma, sendo assim, tá bom? Então fica essa dica para vocês. Lembrando que coerência só é permitida se os elementos de coesão forem bem aplicados. Esses elementos coesivos que vão permitir a coerência do seu texto são elementos de ligação, tá? Falei que os pronomes, os advérbios também podem cumprir esse papel, tá? E fica a dica para vocês estudarem aí os pronomes, o este e o esse, o isso e o isto, né? Tem diferença, tá? Mas eu vou mostrar aqui como esses elementos coesivos vão trazer uma integração
harmoniosa, né, equilibrada do texto. Então, 2 exemplos seguintes. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Parem um pouquinho o vídeo, tentem fazer, né? Então, reunir os 2 fatos citados dentro de um período. Então, um período é um conjunto de orações, tá bom? Cada oração precisa ser composta por um verbo, tá? Só para lembrar. Então, citados em um período, estabelecendo entre eles a relação que se acha expressa nos parênteses. Então, a ideia semântica, a ideia de significado. Então, na primeira, a relação de causa. Olha lá, não haverá flores, nem petróleo, nem minérios. O homem continua entupindo com monóxido de carbono a camada atmosférica. Então, relação de causa. Então, volte lá na parte dos elementos coesivos e procure a coesão, um elemento coesivo, a conjunção que estabelece relação de causa. E o segundo é, a humanidade consegue gerar energia, a humanidade suja perigosamente a camada de atmosfera. Aqui é preciso estabelecer uma relação de concessão. Então, você tem que voltar lá e procurar as conjunções de concessão, tá bom? A resolução é a seguinte. Então, não haverá flores, nem petróleo, nem minérios. E vejam que é a relação de causa. Então, por que o homem continua, ou já que o homem continua entupindo com monóxido de carbono a camada atmosférica, tá? E o segundo caso é a ideia de concessão. Vejam, aqui eu inverti a oração, né? Então, embora suje perigosamente a camada da atmosfera, a humanidade consegue gerar energia. Ou ainda que, então vejam que você pode escolher a conjunção, desde que ela estabeleça uma relação semântica, conforme a que precisa, né, dentro dessa oração. Chegamos na competência 5, né, na proposta de intervenção, no parágrafo de conclusão. A competência 5, ela é bem resolvida, né, e fica bonitinho se vocês seguirem esses 5 pontos aqui, que é o agente, a ação, os meios, finalidade e o detalhamento, tá? Eu vou ler com vocês, eu já grifei alguns pontos para que a gente encontre esses 5 itens dentro da proposta de intervenção do texto que nós estamos lendo desde o início da aula. Vejam que aí que ele termina. Em síntese, urge, ou seja, é urgente, que medidas sejam realizadas para aplacar essa conjuntura. Então, retoma tudo, né? Para diminuir qual conjuntura? Os desafios do combate à pandemia, tá? Portanto, cabe ao governo federal, por meio de verbas públicas, vejam aí, quem é o agente dessa ação? Então, quem é o ator social aqui? O governo federal, né? Nesse caso aqui, quando a gente fala de ator social, os alunos me perguntam muito, né? Por que entregam pra gente, né? Eu sou adolescente, 17 anos de idade, como que entregam para um adolescente a responsabilidade de solucionar um problema, né? E é importante que vocês pensem o seguinte, responsabilidade, claro que do governo, do Estado, né? Mas também das pessoas, dos cidadãos. Pensar, olhar para o mundo, olhar para o país e tentar solucionar o problema. E pensar no problema. Isso é ser cidadão, tá? Então aqui eu estou trazendo isso para vocês entenderem por que a gente tem que se posicionar e criar uma proposta de intervenção, que é bacana, né? Claro que pode ser utópica, vocês vão ver aqui que parece até um pouco utópica, mas que, por exemplo, agora está acontecendo em alguns países, tá? Vou trazer a ideia. Então, portanto, cabe ao governo federal, o agente, tá? Por meio de verbas públicas, então qual é a ação? Então, fornecer verbas públicas, implementar uma renda mínima aos trabalhadores informais e indivíduos em vulnerabilidade socioeconômica em casos de pandemia. Olha aí a utopia, né? Muito aluno fala, tudo bem, eu atendo a tudo isso, mas é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Gente, renda mínima é o auxílio emergencial, ainda que ela não seja permanente, tem que ser uma renda, né? Para ajudar essas pessoas com uma situação socioeconômica precária, inferior, enfim, ou estagnada, né? A poder fazer o distanciamento social, tá? E há países que estão fazendo isso, tá bom? Há países que, inclusive, têm em seu sistema uma renda mínima, tá? É um caminho. Há críticas a isso? Mas nesse momento de pandemia,
é um caminho bom, tá bom? Uma proposta de intervenção que dá conta dos problemas que nós estamos enfrentando, principalmente nesse momento. Então, aí ele diz, para garantir, então, a finalidade qual que é? Garantir a primazia do bem-estar e da saúde desses cidadãos. E aí essa finalidade atende ao que essa redação mesmo trouxe no segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Quando ele fala da Constituição Federal. A Constituição, que é a Carta Magna, que rege o Brasil, garante o direito do cidadão de alimentação, de moradia, enfim, né? Então, ele volta a esse tema, tá bom? E aí, continua. Ademais, o Ministério da Saúde, olha aí, outro agente, não precisa ser um só, tá? Mediante parcerias com as grandes mídias, olha aí, aqui ele poderia ter detalhado, né? Buscado um detalhamento. Poder colocar as grandes mídias, que são conhecidamente formadores de opinião, olha aí um detalhamento bacana, né? Mas não colocou. Deve promover campanhas publicitárias mais eficazes de conscientização que apontem a importância de conter o fluxo populacional como mecanismo de interrupção do alastramento das enfermidades virais. Essa é a finalidade dessa ação toda, né? Que é conter o fluxo populacional e interromper o alastramento do vírus, tá? Então vejam aqui que, em vez de Covid, enfermidades, tá? Visando uma plena efetivação do distanciamento social. É essa a proposta, né? E aí ele termina, dessa forma, o poder público e a sociedade lidarão de forma mais promissora com a problemática vigente, né? Então vejam que atende a esses 5 itens, né? Contempla os 5 itens, tá? Agente, o governo federal, o Ministério da Saúde, né? A ação, então, promover aí uma renda mínima, o meio, a partir de verbas públicas, né? Outro meio aí, promover conscientização a partir das grandes mídias, tá? A finalidade é conter a disseminação do vírus. O detalhamento ficou para o final, ficou um pouco escasso. Poderia ali, falando das mídias, detalhar um pouco mais sobre como as mídias têm um papel importante e influente com a população, mas dá conta aí desses 5 passos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, por favor, mandem lá no educa.dores, é o Instagram. Tem no Facebook também, mas eu olho mais no Instagram, fica mais fácil, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aí. Um beijo!